Aleluia. Cumprimenta a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz com Jesus, irmãos? Recebe de Deus nessa manhã. Alabandarabassumanaragai. Aleluia. Eu confesso para a igreja que eu não sei se eu vou conseguir falar, irmãos, porque eu estou tão cheia da presença. Senhor, vai visitando corações aqui nessa manhã, Pai. Senhor, vai visitando corações aqui nessa manhã, porque é o Senhor que trouxe os teus filhos e as tuas filhas aqui, Pai. Que eles possam receber o que o Senhor está derramando aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, a tua igreja vai sair daqui cheia, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu vou pedir à igreja para abrir as vossas Bíblias lá. Na carta de Gálatas, Paulo a Gálatas, né? Foi nosso irmão que escreveu essa carta para os nossos irmãos, que deixou como ensinamento para nós. E eu vou tentar, irmão, falar tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer pela oportunidade. Me sinto muito honrada de estar aqui com os irmãos. Sinto muita falta de estar aqui, mas a obra do Senhor precisa avançar. Nós precisamos avançar. O Senhor falou para Moisés: Moisés, a ordem é para marchar. Então vamos marchar. Vamos ganhar almas para o Senhor. Vamos cuidar de vidas que precisam ser alcançadas pelo amor do Senhor Jesus. Gálatas 5. A gente está nessa série de mensagens falando do fruto do Espírito Santo. Acredito que a igreja já recebeu muito de Deus aqui no decorrer dessas ministrações. E hoje nós vamos nos ater ao fruto chamado mansidão. Mansidão. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa abrir o seu coração nessa manhã e deixar o Espírito Santo ministrar em você. Se desarma de qualquer coisa que você possa estar aí na sua mente, no seu coração. E leva a tua mente agora cativa a Cristo. Para que o Espírito Santo de Deus, ele possa nessa manhã revelar a palavra dele no seu coração. Vamos ler o versículo 22. Como diz a palavra do Senhor: mas o fruto de Deus produz o amor, a paz. Perdão, vamos lá. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. A igreja podeis assentar em nome de Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E falar desse fruto, irmãos, é algo muito forte. Porque já foi falado a respeito do amor, do fruto, né? Chamado amor, da alegria e da paz. São frutos a qual nós recebemos de Deus, que Deus produz em nosso coração, para que nós possamos ter comunhão, ter intimidade diretamente com o Pai. Jesus, ele falou que no mundo tereis aflições, mas a gente tem que ter de bom ânimo. O mundo tem uma falsa paz, mas o Senhor é a verdadeira paz, porque Ele é o príncipe da paz. Eu estou falando isso porque os demais frutos a qual nós já fomos ministrados, vai estar baseado em cima do principal, que é o fruto chamado amor. É Ele que precisa prevalecer no nosso coração, para que os demais frutos consigam se sustentar. Porque lá em Coríntios diz que se não tiver amor, de nada tem valia. Então a gente vai se ater nesse fruto, mas eu queria trazer isso para a igreja, para a gente entender que se a gente não receber esse amor de Deus, a gente não vai conseguir aflorar, produzir esse outro fruto que precisa ser produzido em nossas vidas. Para quê, irmãos? Para a gente mostrar que somos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. É através do fruto que o Senhor vai se revelar, que vai se mostrar que nós somos imagem e semelhança dele. E no decorrer da lição, desculpa, porque a gente fica preso na escola bíblica, eu estava ali, peguei um pouquinho, irmão. Quem não vem está perdendo. Quem não vem está perdendo, sabe por quê? A gente vai aprender que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha junto com a palavra. Então, se você não tem um entendimento da palavra, ele fica impossibilitado de trabalhar na minha e na sua vida, porque você não tem o conhecimento da palavra.
Então ele não vai conseguir produzir aquilo que é necessário para você ter uma vida reta, uma vida justa, uma vida agradável diante de Deus. É importante a palavra. Irmão, mas é tanta coisa que eu preciso fazer. Se organize e venha para Deus. Você está investindo na sua vida espiritual. O Espírito Santo, ele só vai trabalhar naquilo que você conhece. Então é importante a gente entender que a escola bíblica, ela tem que ser primazia no domingo, porque ali também o Senhor está se manifestando através da sua palavra. Ali a gente está cavucando a palavra de Deus, para quê? Como o presbítero falou aqui, para a gente não ser levado com falsas doutrinas, com falsos discursos que está acontecendo por aí. Então é muito importante a gente entender isso. O Espírito Santo, ele trabalha junto com a palavra de Deus. Se você tem o conhecimento da palavra, ele vai trabalhar na sua vida. E você vai ver a glória de Deus. Amém? Vamos lá, vamos correr aqui, que a hora passa. Mansidão, o fruto da submissão. Nesse estudo, nessas ministrações, eu venho aprendendo algumas coisas. E venho aprendendo que tudo que a gente passa na vida, quando a gente aceita Jesus, está tudo no controle dele. Até as coisas difíceis, até as coisas ruins, Deus tem propósito. Às vezes você acha que porque eu sou crente, porque eu vim para a casa do Senhor, as coisas piorou. Não, o Senhor está no controle. Ele permite algumas coisas porque Ele quer aperfeiçoar em mim e em você o caráter dEle nas nossas vidas. E aí para isso a gente precisa ter a palavra de Deus. A gente precisa compreender, ter o conhecimento da palavra, porque junto da palavra, presbítero, ela vai trabalhando em nossa vida. Então falar de mansidão é falar de submissão. Foi falado na escola bíblica a respeito de um homem mais manso da terra. O próprio Deus falou que ele era o homem mais manso da terra, Moisés. E a gente vai aprender que é importante a gente ter esse fruto na nossa vida. Por quê, irmã? Porque vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença você na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você puser a planta dos seus pés. Esse fruto ele vai fazer a diferença. Por quê? Porque é uma marca autenticada. O que é uma marca autenticada? É aquilo que é original. Eu estava estudando e o Senhor começou a falar comigo algumas coisas. Não tem quando você compra um remédio, eu estou cuidando do meu pai, a gente está com processo com meu pai. E o médico passou uma medicação para ele e falou, precisa ser esse. E aí, quando a gente liga para a farmácia, aí fala assim, tem um similar. Aí a gente comprou o similar, que era mais barato. Só que o efeito do similar não é igual àquele que o médico passou. Mesmo que a composição seja a mesma, mas tem alguma coisa que o médico... Voltamos ao médico, o médico falou, tem que ser o original. Então a mansidão, ou seja, o fruto que o Senhor está produzindo na minha e na sua vida, precisa ser autêntico. E esse fruto é bem difícil da gente falar, porque esse fruto, o fruto da paz, o fruto da alegria, o fruto do amor, ele é gerado para a gente ter um relacionamento com Deus. A gente aprendeu isso nos decorrer das outras mensagens. Mas o domínio próprio, a bondade, são frutos que você usufrui o quê? Em relação ao outro. Mas a mansidão é diferente. A mansidão é algo interior, é algo dentro de você. É algo pessoal, que vai, quando você deixa o Espírito Santo produzir esse fruto na sua vida, ele automaticamente vai fluir de dentro para fora. Como o presbítero já chegou aqui falando, né? Como foi o seu dia? Você acordou bem? Porque às vezes a gente acorda mal-humorado. O Senhor, Ele quer trabalhar dentro do nosso sentimento. Ele quer trabalhar dentro das nossas emoções. Para quê? Para quando as situações adversas da vida chegar, a gente não perder o desequilíbrio. Porque mansidão, a definição de mansidão tem a ver com moderação, autocontrole, calma. Tem a ver com isso. E às vezes situações da nossa vida adversa vêm, que a gente não espera, para tentar tirar a gente do caminho, tirar a gente do alvo, para fazer com que a gente não seja essa marca autêntica, presbítero Samuel, que o Senhor Jesus tem investido em nós. É por isso que a gente precisa ler a palavra. É por isso que a gente precisa aprender a dar glória e aleluia nas situações, porque nada fugiu do controle de Deus, nada fugiu dos propósitos de Deus.
Irmão, Deus, nós somos criaturas de Deus. Ele tem um amor imenso. O amor dele foi tão grande que ele viu, ele não queria mais ficar distante de mim, de você. Ele viu a ponte, ele viu o resgatador, ele viu o Salvador para unir a ponte novamente. E ele cumpriu o papel dele, ele cumpriu a missão dele e falou: ó, eu vou precisar voltar, mas vocês não vão ficar só. Eu vou enviar o Consolador, mas é necessário que eu vá. E esse Consolador está conosco, irmãos, é o Espírito Santo. Ele está em mim, ele está em você, ele está na igreja, para te ajudar naquilo que você não consegue. Um exemplo simples que eu vou dar, irmãos, a minha vida é uma vida simples, porque Deus é simples. Eu trabalho em casa fazendo refeições, e tem dia que eu acordo cansada demais. Tem dia que eu faço assim com as minhas mãos, que eu não aguento de tão inchada que meus dedos estão. E eu falo: Senhor Jesus, Espírito Santo, me coloca de pé, me ajuda. Eu falo assim: me ajuda. E estou deitada. Mas se eu não me levantar, ele não vai trabalhar. Aí eu me levanto, eu pego a minha força, a última força que eu tenho, me levanto. Vou para o banheiro, mas antes de eu sair, eu faço minha devocional. Eu ligo meus pensamentos no Senhor. Eu peço a Deus uma palavra. Terminando ali, eu vou para o banho, tomo meu banho, como se eu fosse sair para me trabalhar. E aí, eu começo ali naquela atividade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu começo a louvar o nome do Senhor. E quando eu percebo, eu já estou com tudo pronto. Filho, tem a entrega de 11 horas para entregar. O Espírito Santo, irmão, ele só vai trabalhar na minha e na sua vida quando você colocar a sua parte em primeiro lugar. Quando você se posicionar. Porque ele é educado. E falar desse fruto é difícil. Por quê? Porque a pessoa que tem um temperamento difícil, a pessoa que não consegue assim ter um controle, né? A gente falou até nas ministrações passadas a respeito do domínio próprio, que foi muito legal. Mas a mansidão é além, irmãos, é algo interior. Às vezes você quer dar uma coisa para alguém, o presbítero falou aqui, se eu pudesse ir embora, eu já ia embora sem falar a palavra, que eu já estou alimentada. Você não dá o que você não tem. Às vezes você até tenta maquiar, até tenta disfarçar, mas você não vai conseguir alcançar aquilo ali daquela pessoa. Mas quando você passa pelas dificuldades, passa pelo processo, obedecendo, confiando, crendo em Deus, quando você compartilha, a pessoa recebe. Sabe por quê? Porque Deus desce a unção. Deus desce a unção. Deus desce a unção. Uma das marcas autênticas necessárias para uma vida cristã. Paulo, ele desafiou os crentes nessa carta a ficar firme na fé, a não se deixar levar por aquilo que estava acontecendo naquela cidade, naquele lugar. Muitas pessoas querendo voltar ao passado, não, tem que viver a lei de Moisés, tem que fazer isso. Aí Paulo vira e fala: não, é pela fé, hoje é pela fé. Nós conquistamos pela fé, pela certeza das coisas que não vemos, mas da prova das coisas que esperamos. É pela fé. Talvez a tua fé nessa manhã esteja meio abalada pela circunstância que você tem vivido, mas o Senhor quer alimentar a tua fé nessa manhã. Ele quer renovar a sua fé, para que Ele possa renovar as suas forças, e você continuar exaltando, e você continuar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E aprendi também nessa lição que mansidão não significa sentimento de fraqueza. Não, não é isso. A escola bíblica dominical falou muito bem sobre isso. Não é isso. É você ter o autocontrole de não agir com os desejos da sua natureza humana, mas dirigido e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Porque nesse mundo nós vamos ter aflição, pastor Robson. Vamos ter aflições. Mas o Senhor diz: Samuel, tem de bom ânimo. Eu venci. E Ele vai nos ajudando a cada dia. Não pensa que esse processo que você está passando é para te matar. Não é. É para você enraizar mais e mais na presença dEle. É para você buscar mais. Eu estava na minha casa. Terminei o trabalho, sentei. Aí chegou uma amiga minha.
E eu comecei a conversar com ela a respeito disso, desse fruto, que eu estou muito maravilhada com isso. Porque o fruto, irmão, não é para você. A pessoa mesmo, ela não come do seu fruto, quem come são os outros. Será que eu tenho dado bom fruto? Será? Será que através das minhas atitudes tem sido boa para os meus irmãos? E eu conversando com ela a respeito disso. E o Senhor falou comigo de forma muito gloriosa, naquele versículo que diz assim, eu vou declarar ele aqui. Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei, eu curei, eu profetizei. E o Senhor deu uma fala dura para aqueles homens. Aí eu parei para cavucar isso aí. Presbítero Luiz, cavucar. Falei, não é todo mundo que faz isso não. São pessoas que receberam o Espírito Santo. Recebeu a autoridade de Deus. E foi lá em nome dele e fez. Mas ele no finalzinho, ele diz assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Isso tem a ver com os dons. E aí o Senhor falou claramente no meu coração. Que os dons é para edificar uns aos outros, a igreja. Mas o fruto é para você alimentar. Alimentar. É para você alimentar. A árvore, ela não vai comer do seu fruto. É por isso que a gente precisa todo dia buscar no Senhor, descer a casa do olheiro. Tem um coração submisso. O que é um coração submisso? Um coração que entende a vontade de Deus. Ser humilde, aprender a depender de Deus. E aí assim a gente vai conseguir desenvolver a atitude chamada mansidão. Porque não tem como eu dar uma coisa se eu não buscar. Se eu não deixar ele ser produzido. Porque o texto é bem claro. Quando diz que o Espírito produz. Então a gente não tem. Se ele não produzir em nós, a gente não tem. Porque se você ver os versículos anteriores, vai ver que a nossa carne, ela é perversa, ela é má. Ela se inclina para as coisas ruins. Ela não se inclina para aquilo que é de Deus. Nosso amigo apóstolo Paulo declara que o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Por causa da nossa natureza pecaminosa. É por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito, alimentar com a palavra de Deus. Não tem outra fonte de você alimentar o teu espírito se não for através da palavra de Deus. Não tem. Eu vou deixar para fazer depois, eu vou deixar para fazer depois. Não, irmãos. Deus está dando tempo agora. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente vive o hoje, o amanhã é Deus que vai cuidar. Ele diz que basta cada dia o seu mal. Então vamos atentar para aquilo. Ele está dando a oportunidade hoje. E aí você tendo essa busca com Deus, você tendo essa intimidade com Deus, você vai produzir esse fruto chamado mansidão. As pessoas vão falar, vou ficar perto do Alex, porque ele é uma pessoa mansa. Ele é uma pessoa tranquila. Às vezes chega uma pessoa atribulada perto de você, você dá um abraço nela. Eu passei uma experiência, gente, eu falo o que eu vivo. Meu pai passou mal, e minha filha levou ele lá para o Salgado Filho. E chegando lá, eu fiquei preocupada, muitas horas lá, não podia entrar por causa da pandemia. Minha mãe lá fora, meu pai lá dentro com a minha filha, a gente não tinha muita notícia. Eu falei, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, encontrei uma moça, que nem uma barata tonta, para lá e para cá. Mora lá onde eu moro. Para lá e para cá. Aí eu falei assim, calma, abracei ela, trouxe ela para perto, abracei ela, falei, calma. Meu marido está lá dentro, eles não deixam eu entrar, eu não sei o que fazer. Eu falei, calma, você quer uma água? E abracei ela. E ali ela falou assim, você veio de Deus para a minha vida. Eu falei, calma, calma. Eu também estava passando por um processo difícil. Eu também estava. Mas a diferença, sabe qual é? É que Jesus está na minha vida. Está produzindo esse fruto que me dá tranquilidade no dia da adversidade. E você ainda tem para alimentar alguém. Aleluia. E a mansidão, ela, se você parar para pensar e analisar, como, né, eu gosto de seguir aqui o que me foi dado. Quando você vê o Espírito Santo, a ilustração do Espírito Santo, é a figura que representa ele, é a forma de uma pomba, é o desenho de uma pomba. Mas por que uma pomba?
uma pombinha. Lembra de Jesus quando foi batizado lá no Rio Jordão? O que veio do céu? O Espírito veio em forma corpórea. Ó, corpórea. Suavidade. A pomba, ela é suave no seu voo. Você vê que ela não voa muito alto. Ela voa numa suavidade. Vem trazendo também Jesus como uma ilustração do quê? Do cordeiro. De um cordeirinho que é manso, que é pacato, que é submisso. E ele vem trazendo a ilustração das suas ovelhas, dos discípulos, de uma ovelha. Interessante quando você vai estudar a respeito de uma ovelha. É muito interessante. Eu só estou deixando essa pincelada aqui para vocês aguçar a vontade de vocês buscarem em casa, porque é importante. Para a gente desenvolver esse fruto aqui, eu preciso aprender a ser humilde e obediente à palavra de Deus. E a ovelha, lá em Isaías 53:7, fala que Jesus, ele sabia o plano que Deus tinha para ele. Mas a palavra de Deus diz que ele nem abriu a boca, ele ficou quietinho. Você sabia que a ovelha, quando ela tá prestes a ser abatida, ela fica ali quietinha, ela não come, esperando a sua hora pacientemente, presbítero Samuel. Ela fica quietinha ali, esperando a hora dela, porque ela é obediente. Então tem a ver com a mansidão, tem a ver com o autocontrole, com a moderação, com a calma. Porque tem situações, Raquel, que chega na nossa vida, que a gente fica meio aqui, ó. Se o Espírito Santo não vir trazer o conforto, a gente não fica bem. Eu cheguei aqui, irmãos, hoje. Eu não consegui dormir. Ontem, já comecei a sentir algo ontem, presbítero Luiz. Através dessa ministração. O Senhor falava assim, ora pela minha igreja. E eu estudava e falava, ora pela minha igreja. E eu estudava e o Senhor falava, ora pela minha igreja. E aí eu acordei de manhã cedinho, e meu marido falou, filha, mas você levanta e deita toda hora. E o Senhor falava assim, ora. Eu fui para o outro quarto, ora pela minha igreja. Eu dobrei meu joelho, fiquei lá. Porque é algo que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. Então nós precisamos lá nos abrir. Precisamos nos despir para que Ele possa fazer esse operar na nossa vida. Precisamos entender isso. Na escola bíblica dominical, eu já cheguei no final. Me perdoa que eu ia chegar mais cedo. Mas não deu. O presbítero estava falando a respeito das escolhas. Nós temos o livre-arbítrio de escolha, mas o Espírito Santo está falando assim, ei, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Eu quero que você viva em novidade de vida. Porque isso vai fazer nós vivermos em novidade de vida. Essa situação que você está vivendo na sua casa, no seu trabalho, através da sua atitude, através desse fruto produzido na tua vida, não vai mudar o outro, vai mudar você. Vai mudar você. E tem alguém olhando para você. Tem alguém precisando de você. Tem alguém esperando uma palavra de você. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. É um dos mais difíceis de ser produzido. Porque ele vem de dentro para fora. Talvez nessa manhã o Espírito Santo precise limpar a gente de algumas coisas. Precise entrar e tirar algumas coisas que está calcificada. Talvez desde a tua infância. Talvez desde o momento que você vivia com seu pai. Eu vivi num lar disfuncional. E eu tive que me desconstruir para ser construída em Cristo. Eu precisei aprender, irmão, foi difícil. Porque o meu ensinamento, Sardela, foi de um jeito. Quando eu vim para Cristo, eu fui muito confrontada com a palavra, mas eu falei, é melhor obedecer. Eu tinha uma discipuladora que falava assim, filha, é melhor obedecer do que sacrifício. E eu aprendi que com Deus, a gente é vitoriosa. Pastor Robson, com Deus nós somos vitoriosos. Louvado seja o nome do Senhor. E também isso ministrava no meu coração que o fruto ele dá onde? Numa árvore. Eu lembrei da mangueira, que eu adoro manga.
Às vezes você vê aquela manga lá bonitona, aquele pezão bem viçoso, né? Com aquelas mangas bem grandes. Aí você vai lá e pega uma manga para você chupar. Aí o Senhor me deu duas referências. Tem pé de manga que é docinha. Docinha. Mas às vezes você vai pegar uma manga que é azeda. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Que o fruto da mansidão, ele precisa ser gerado na nossa vida, no nosso coração, em amor. O amor que vai fazer a diferença. Às vezes até eu posso ser uma pessoa mansa, mas se não for no amor de Deus, eu não vou conseguir alcançar aquilo que Deus tem como um propósito. E às vezes você também pode pegar, Sueli, uma manga. Eu já comprei até a manga assim. Bonita, grandona. Às vezes você vai naquela bem amarelinha ou na rosinha. Quando você chega em casa, Wanderson, que você corta ela por dentro, ela está estragada. Já aconteceu isso com alguém? De comprar a manga, abrir ela e ela está estragada? Você fala, caramba, estava tão bonita por fora, mas por dentro estava estragada. É a mansidão sem o amor. Não tem valia de nada. Se não tiver amor, esse amor é produzido pelo Espírito Santo de Deus, vem direto de Deus. Não adianta eu querer fazer qualquer coisa para mostrar para o homem, porque Deus conhece a intenção do meu coração. E me fez lembrar, na pandemia, foi um momento muito difícil, né? A gente estamos saindo dela. Aonde eu precisei ser um alimento para um idoso. Algumas pessoas aqui sabem. Eu e meu esposo saímos do último culto antes de fechar a igreja. E chegou ao meu conhecimento que um conhecido da gente lá estava abandonado em casa. E eu falei, Eduardo, vamos lá, porque me pediram para fazer a comida para ele. Vamos lá. Vou lá ver o que ele quer. Quando eu cheguei lá, presbítero, eu fiquei estarrecida pela situação daquele homem. O Eduardo não conseguiu entrar na casa, porque a casa dele era fezes pura. E ele não conseguia andar, de fraqueza, fome e sede. E eu olhei para aquela situação e falei, eu não sei, Senhor, eu não sei se eu vou aguentar. Irmã, eu fazia muita ânsia de vômito e eu sei que o Senhor me sustentou naquele lugar. Um homem com quase 2 metros de altura. E eu falei, não, eu não vou deixar ele nessa situação aqui e vou embora para minha casa. Não, eu não posso fazer isso. Mas as pessoas passavam, descia a escada, olhava, ele pedindo socorro e as pessoas não atendiam ele, Lindalva. E eu passei o domingo todinho limpando a casa daquele homem. Primeiro eu dei um banho nele. Pedi ajuda aos universitários lá que estavam lá, porque ele era muito grande, ele não conseguia ficar em pé. Não tinha o colchão dele estava do lado de fora, porque estava tomado de fezes e urina. Eu dei banho nele em cima do estrado da cama, dando banho de baldinho. Por que eu estou falando isso? Porque a árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. Não adianta você falar que é uma coisa se as suas atitudes não correspondem àquilo que você fala. E ali o Senhor foi enviando recursos, foi enviando pessoas para ajudar com a alimentação, com fruta. E eu dei banho, limpei a casa, penteei o cabelo dele, passei talquinho nele. Coloquei fralda, porque mandaram fralda, botei fralda nele. E falei, agora eu vou lá em casa fazer alguma coisa para o senhor comer e vou trazer. Isso já era quase 5 horas da tarde. E naquele dia, a partir daquele dia, o Senhor falou assim, ó, vai lá. Aí ele falava assim, ele me chamava de Dona Creia. Dona Creia, a senhora vai voltar? Eu falei, vou voltar. E eu ia lá. Eu ia lá de manhã, levar o café, dar os remédios para ele. Ia lá no almoço, dar o almoço para ele. Ia lá na parte da noite. Ele não jantava, ele tomava uma ceiazinha, uma fruta, uma vitamina. Eu dava para ele. E o Senhor me plantou ali, naquele lugar, porque o Senhor queria alcançar aquela vida. 82 anos abandonado. Então, às vezes, a gente está preso a situações na nossa vida, no nosso problema, esquecendo de fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Tem muitas pessoas precisando da gente. Tem muitas vidas perecendo.
precisando ser alimentado por mim e por você. Aleluia. E para a gente entender isso, a gente precisa ter na nossa mente que para me alcançar essa humildade, ser submisso, eu preciso ter algumas atitudes em relação ao Senhor, em relação ao Espírito Santo. Eu preciso ser submisso, entender qual é a vontade dEle para a minha vida, obedecer a sua palavra, colocar a palavra dEle na minha vida em prática, porque não adianta, Linda, eu vou falar uma coisa e não seguir. Não adianta. Você está se enganando. Tiago diz que a gente tem que ouvir e praticar. Se eu não praticar, eu estou me enganando. Eu olho no espelho, me maqueio todinha, fico linda. Daqui a pouco eu olho para lá, não sei nem a cor do batom que eu passei nos meus lábios. É mais ou menos assim. Precisamos ser submissos à vontade de Deus. Precisamos entender qual é o que Ele tem através da minha vida, da tua vida. Você não está aqui de paraquedas, você não está aqui... Não, Deus tem um propósito específico na tua vida. Ele tem. Ele tem. Talvez, como discípulo, né? Para ser uma pessoa ensinável, porque nós temos que ter um coração ensinável também. Precisamos ser discípulos, precisamos ter um coração ensinável. Aprendi isso aqui no CTM. Quem fez o CTM aqui? Precisamos ter um coração ensinável. Às vezes a palavra, Alexandre, lá em Hebreus 12, 11, diz que quando somos corrigidos, isso no momento nos traz motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta de paz. Às vezes a palavra é dura, Lindalva, mas ela no decorrer, porque quando a palavra é boa, olha só, quando a palavra é boa, você recebe, dá glória a Deus, aleluia, vai embora, passa uma semana, acabou. Mas quando aquela palavra que vem de confronto, aí você fica mastigando ela. Isso é a ação do Espírito Santo. Ele começa a trabalhar de uma forma tão maravilhosa. Pô, aquela palavra foi dura, ela me rasgou de cima e embaixo. Como aquela palavra entrou? Pode trazer tristeza, mas ela vai produzir algo. E vai ter uma recompensa por isso, Andréia. Vai ter uma recompensa. E a pessoa, e o Senhor falava no meu coração a respeito da liderança. Quem tem chamado de liderança. Que a gente tem que ter todo o cuidado de chamar para conversar, de chamar para orientar. Às vezes está fazendo errado. Sabe qual foi a visão que Deus me dava? Sabe qual foi o texto que o Senhor falava comigo? De Jesus com aquela prostituta que ia ser apedrejada. Ele sabia do pecado dela. Mas sabe o que Jesus fez? Ele se nivelou a ela. Ele ficou ali, ó. Ele se nivelou a ela. E o Senhor falou para mim, Cleonice, você está cuidando de vida, se nivela. Passa a compreender. Passa a entender. Não permita que o seu eu, que o conhecimento que você tem, seja mar, não. Se coloque no lugar dela. Porque quando você falar algo com ela, ela vai receber e ela vai guardar no coração. Não é porque a gente que busca, que está... Não. Pelo contrário, precisamos ter mais cuidado, porque a sentença para nós será maior. Porque as ovelhas, a obra não é nossa, é de Deus, é do Senhor. Lembra de Moisés, o homem mais manso, o próprio Deus falou? Lembra dele? Lembra? O próprio Senhor falou, lá em Números 12, quando Miriam e Arão estavam falando, mas Senhor, por que Deus só fala com Moisés e não fala comigo? Aí o Senhor desceu na terra. Tem pessoas que Deus tem intimidade especial, de falar tete a tete. Outro Ele vai revelar em sonhos, outro Ele vai falar através de outras formas.
E o Senhor desceu para parafrasear, para conversar. Estou falando assim desse jeito para a gente entender. Em favor de Moisés. Sabe o que Deus falou no meu coração? Sabe? Não queira você se justificar de nada. Deixa que Deus justifica por você. Você não precisa abrir a sua boca. A ovelha não abre a boca para falar, se defender. Pelo contrário, ela fica ali, ó. Aleluia. Aleluia. E o Senhor falou comigo isso, a respeito disso. Porque tem muitas vidas que não estão mais aqui. Irmã, quer trazer um jugo, uma culpa? Não. Mas através do fruto que o Espírito Santo está gerando na nossa vida, é tempo da gente voltar para poder trazer esse povo novamente. É necessário. Os sinais estão aí. Jesus já está às portas. O que eu e você tem feito? Será que a minha atitude, será que o fruto que tem gerado em mim tem dado testemunho de que eu sou de Cristo? É para a gente pensar nessa manhã. Porque passará tudo, irmãos. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela não há de passar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei bem atenta a isso. Que aqui todos nós aqui, pode ser na igreja, ou no trabalho, ou em casa. Em casa nós temos chamados de liderança como governadora do lar e o homem o provedor da casa. Mas no trabalho, às vezes você tem uma função de destaque na igreja. Mas o Espírito Santo falou comigo dessa forma. Quando você for advertir alguém, quando você for chamar alguém, se nivela ela, se coloque no lugar dela. Porque aquilo que você não quer que fale para você, você não fale para ela. Às vezes a gente erra nisso até como mãe. Sabia que a gente quer falar e não quer ouvir? E o Senhor fala que a gente tem que ser mais ouvinte do que falante. Às vezes a gente não ouve. Um filho quer falar e não tem coragem de falar comigo, contigo, vai falar lá na rua. Por quê? Porque às vezes a gente não está mostrando para ele que temos bons frutos. Queria que a minha mãe ficasse lá na igreja o tempo todo, que lá na igreja ela é boazinha. Dentro de casa, misericórdia. Precisamos nos avaliar. Precisamos nos examinar. Porque o Senhor conta conosco. Ele podia fazer qualquer outra, enviar os anjos para fazer a obra, mas Ele confiou em nós, através de nós. E quando a gente entende que esse fruto está sendo produzido em nós, a gente faz para Ele e através dEle. Ele faz em nós, através de nós, e Ele faz por nós. Cantou aqui, ó. Quando você está louvando, Deus está indo na frente, quebrando cadeias, quebrando corrente, tirando os espinhos, ordenando os anjos para você passar. Então, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmã Cleonice, se eu tivesse recebido essa virtude há um tempo atrás, muitas coisas na minha vida tinham sido mudadas. Talvez eu não estaria passando por situações que eu passo hoje, porque eu não fui uma pessoa mansa, porque eu não fui uma pessoa humilde, porque a humildade ela é o oposto do orgulho. A humildade é você aprender a depender de Deus em tudo. A humildade é isso. Agora o orgulho não, o orgulho é você ter um sentimento exagerado sobre você. Eu sou mais, eu sou melhor. E quem tem que ser o melhor aqui é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que tem que ser o melhor. Se Ele falar assim, é assim que a gente tem que executar. Porque Ele é o administrador da obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã, como o presbítero falou aqui no começo do culto. Mas eu convido a igreja a se colocar de pé nessa hora. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Que
Que você possa nessa manhã fazer uma reflexão na sua vida. Às vezes você precisa reparar algumas coisas que você talvez não teve coragem. Mas o Senhor está falando assim, ó. Senhor, mas eu vou ter que me humilhar dessa forma? Eu vou ter que fazer assim? É assim. Na minha casa tinha célula. E às vezes o dia todo era aquela batalha, aquela luta com os filhos. E quando chegava a noite, eles tudo emburrado, de bico, tudo ali suzudo. E eu chamava eles para participar da célula. Pastor Robson ia muito lá em casa, né, pastor? E o Senhor falava assim, pede perdão para eles. Pede perdão para eles, porque você usou de autoritarismo para falar o que você falou. E eu pedi, irmãos, eu não tinha vergonha não. O Senhor quer consertar muitas coisas na minha casa, na sua casa, na minha vida, na sua vida. Mas seja submissa à palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai gerar em você uma atitude chamada mansidão. Ué, mas a Cleonice era tão assim, hoje ela está tão... É o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Então você que se encontra nessa situação, talvez você já era aí pela situação da vida, pelo percurso, pela circunstância que você está passando. Você está perdendo isso, mas o Senhor quer restaurar isso nessa manhã. O Senhor quer renovar isso na tua vida. Sabe quando você precisa cortar uma galha para poder dar força para ela crescer, a árvore crescer? Talvez uma galha tenha que ser arestada agora, nessa manhã. Para dar força para você continuar. Aleluia. Bota a mão no seu coração, vamos orar juntas. Juntos. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Quando você fecha os seus olhos, você se desliga do mundo físico. E você consegue se ligar no mundo espiritual. Fecha os seus olhos nessa manhã. Soberano e eterno Deus. Pai, nessa manhã, Pai, eu venho, Senhor amado, te agradecer por essa palavra, Senhor. Palavra a qual, Pai amado, não é uma palavra simples, Pai. É uma palavra a qual tem uma profundidade tão grande, Senhor, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vai fazer toda a diferença, Senhor amado, no ministério. Toda a diferença, Pai, no decorrer, Senhor, que passemos aqui nessa terra até o Senhor nos buscar. Então eu venho te pedir nessa manhã, Senhor, que o Senhor venha trabalhar nos corações. Que o Senhor venha visitar os corações. Que o Senhor venha, Pai, convencer, Senhor, através do Teu Santo Espírito, que a pessoa, que nós, Pai, possa nos render diante da Tua presença. E deixar o Senhor trabalhar. Deixar o Senhor agir. O Senhor vai trabalhando nos corações, arrancando as ansiedades. Vai tirando as ansiedades, Pai, em nome de Jesus. Porque não é na nossa hora, não é no nosso tempo. É no Teu tempo, é na Tua hora. Mas que o Teu Espírito Santo possa trazer no nosso coração essa certeza, esse controle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que a Tua igreja possa ruminar esse fruto, Pai. Ruminar essa palavra desse fruto, mansidão. Que é o fruto da submissão. Que nós venhamos ser submissos, Senhor, aos nossos esposos, às nossas autoridades, à nossa liderança, aos nossos patrões, Senhor, aos nossos pais, em nome de Jesus. Que jovens, Pai, possam ser submissos à sua liderança, os seus pais, os seus professores, em nome de Jesus. Assim, meu Pai, eu entrego a Tua igreja e abençoo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Tem alguém